Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Como é bom estarmos juntos esta manhã para juntos relembrarmos e celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal. E, de facto, é com grande alegria que recebemos esta manhã também os nossos amigos, não é? Já podemos chamar assim, já quase parte da família ou quase parte da mobília. Os nossos amados irmãos e amigos da Coros Piano e Magna Música e da ASAP, que têm sempre, já há alguns anos, colaborado conosco neste projeto de, em datas festivas, celebrarmos por meio do canto coral aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Por isto, esta manhã, somos convidados a relembrarmos e celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal. Que o Senhor fale aos vossos corações esta manhã e que possamos ter um encontro real com Jesus e possamos sair transformados, diferentes de como entramos esta manhã aqui na igreja. Por isso, então, começamos este culto de celebração a orarmos ao Senhor, a clamar que o Senhor de todas as coisas, Todo-Poderoso, que Ele mesmo venha e nos visite esta manhã e fale e ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti. Gratos a Ti porque o Senhor fez uma promessa há milhares e milhares de anos atrás. O Senhor prometeu que resolveria a nossa situação, o nosso problema. E o Senhor cumpriu a sua promessa ao enviar o seu Filho Jesus para viver, para andar entre nós, para nos mostrar ao Pai, nos mostrar o Senhor, nos mostrar o Teu reino e para morrer no nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento da Tua promessa, por Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Senhor. Fala conosco esta manhã, que possamos, ao olharmos as Escrituras, a Tua Palavra, possamos relembrar o verdadeiro sentido do Natal e assim celebrarmos de forma correta o seu verdadeiro sentido, como o Senhor pretendeu desde o princípio que assim o fosse. Por isso, Senhor, fala conosco esta manhã. Prepara as nossas mentes, prepara o nosso coração, para que possamos ver e ouvir ao Senhor. Ministra os nossos corações, transforma-nos para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. E assim gostaria então de convidar os nossos queridos irmãos do coro para que venham tomar aqui o seu lugar à frente, para que possamos então dar início a esta celebração, a louvarmos ao Senhor, a sermos levados, transportados àquela pequena vila chamada Belém, onde há 2000 anos Deus se fez conosco.
Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Lucas 1, do verso 26 a 35. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu:
o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Mateus 1, 18 a 23. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Estrelas tão brilhantes.
Lucas 2, de 8 a 14. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto será de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. João capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
João capítulo 1, versos 10 a 14. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ana, você sabe o que comemoramos no Natal? Sim, sei, o nascimento de Jesus, Murilo, você sabe quem é Jesus? o nosso Salvador. Laura, vamos cantar uma canção de Natal? Sim, vamos cantar. É Natal, Jesus nasceu lá em Belém. É Natal, Jesus nasceu lá em Belém. É festa lá no céu, é festa aqui também, pro nosso Salvador que nos quer bem. É festa lá no céu, é festa aqui também, Jesus nasceu. É Natal, Jesus nasceu lá em Belém. É Natal, Jesus nasceu lá em Belém. É festa lá no céu, é festa aqui também,
pro nosso Salvador que nos quer bem. É festa lá no céu, é festa aqui também. Jesus nasceu. É festa lá no céu, é festa aqui também, pro nosso Salvador que nos quer bem. É festa lá no céu, é festa aqui também. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Amém. Como é bom podermos juntos cantar e celebrar ao Senhor e o verdadeiro sentido do Natal, como esta manhã nós lemos e cantamos. Louvado seja o nosso Senhor, porque Ele não nos deixou à mercê de nós mesmos. Antes, Ele nos deixou a Sua palavra, para que por meio da Sua palavra nós pudéssemos ter um testemunho fiel de tudo quanto se passou, para que não precisássemos ou não fôssemos levados por homens, levados por uns ou por outros, mas para que pudéssemos efetivamente conhecer e saber toda a verdade. Aqueles que esta manhã nos visitam talvez não o saibam, apesar de nós termos aqui alguns visitantes já bastante frequentes, mas em nossa igreja nós temos estudado nos últimos anos, e portanto a verdade é que é desde o dia 7 de fevereiro do ano de 2021 que nós temos estudado aqui o Evangelho de Lucas. E neste nosso estudo do Evangelho de Lucas, nós neste momento, ou seja, já vamos agora para 4 anos, porque estudamos 2021 até 22, 22 a 23, 23 a 24 e agora 24 já estamos quase a 25. Portanto, já vamos completar quase 4 anos. E então a realidade é que neste momento, aqueles que sabem, nós estamos a estudar o capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Portanto, em 4 anos já fomos até o capítulo 11. Isto faz com que o texto que esta manhã nós vamos estudar e ler e relembrar do nascimento de Jesus é um texto que nós estudamos aqui já no ano de 2021, porque é um texto do capítulo 2, ali por volta de julho de 2021. E antes disto, quando começamos a estudar o Evangelho de Lucas, ali ainda no capítulo 1, nós falamos exatamente sobre isto que acabei de falar. Sobre como Lucas, no começo do seu Evangelho, e se abrirem as vossas Bíblias e sintam-se à vontade, ele vai falar exatamente sobre isto a este homem chamado Teófilo, que é o destinatário desta sua carta. Porque Lucas, então, ele vai dizer a Teófilo: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O que andas a esperar? O que estás a esperar na tua vida? Há muitos a esperarem muita coisa. Cada um de nós espera por algo diferente. Se calhar esteja à espera do subsídio de Natal a esta altura, porque ainda talvez não tenha chegado e já está a ficar, não é, em cima para comprar as prendas, já falta um pouco mais de uma semana e então talvez esteja à espera do subsídio de Natal. Talvez neste Natal esteja à espera do Natal,
porque saiba que vai receber uma prenda que querias muito, e então estás ansioso por aquele dia para receber aquela prenda tão ansiada. Talvez esteja à espera de uma carta do SNS a dizer que aquela sua consulta, e olha, eu e minha família recebemos agora uma prenda de Natal, depois de 4 anos a viver em Portimão, nós agora finalmente temos médico de família, é um milagre. 4 anos, e recebemos todos os médicos de família ao mesmo tempo, as meninas, o Álvaro, eu, a Andressa, 4 anos. Talvez esteja à espera. À espera de quê? O que realmente é a tua necessidade? Porque a verdade é que podemos estar à espera de muitas coisas, mas estamos a esperar aquilo que efetivamente precisamos. Em nosso mundo há muitas vozes. E a verdade é que isto parece confuso, não é? Porque são tantas vozes que ouvimos falar. Ligamos o rádio, se calhar, aqueles mais antigos que ainda gostam de ouvir o rádio, e passa-se entre uma estação de rádio e outra, em uma ouve-se uma notícia e entretanto depois começa a ouvir aquela notícia e uma notícia má e sente-se um bocado desconfortável, então mudas de rádio e então ouve aquela outra rádio a contar a mesma notícia, mas de uma outra maneira, e ficas até um bocado na dúvida, mas afinal o que é que se passou? E então aquele teu desconforto se torna uma curiosidade, e então se calhar vais à internet ou ligas a televisão para ver o que está a passar, e então na televisão um canal diz uma terceira coisa, e então decides, não, vou procurar uma quarta fonte, e então metes num quarto canal de notícias, e então este quarto canal ainda te dá uma quarta versão, e só ficas mais confuso. Então, se calhar vais à rua, encontra o teu vizinho na fila do mercado e começa ali a meter conversa e a dizer sobre isto. Olha, eu ouvi esta notícia, mas eu não percebi muito bem ainda o que aconteceu, porque eu ouvi uma coisa numa rádio, outra em outra, liguei a televisão, ouvi uma terceira, mudei de canal, ouvi uma quarta, e então o teu vizinho diz, não foi nada disto, e ele ainda te diz uma quinta. E há tantas vozes. Um a dizer, o que está a passar é isto e a culpa é daquele. Não, o que está a passar não é isto, é aquilo. E a culpa não é daquele, mas a culpa é deste. Muita informação. E a verdade é que é muita confusão. Parece que aquilo que era suposto que era neste tempo de informação, quanto mais informação temos, não é? Que as coisas fossem cada vez mais claras. Que quanto mais informações tivéssemos mais clareza, mais certeza. Mas a realidade é que temos percebido que cada vez mais há confusão. E isto não é de hoje. Lucas vai nos falar sobre isto. Porque Lucas mesmo diz que existiam vários relatos a falar sobre tudo o que se passou, desde a concepção de Jesus até a sua morte e ressurreição. Existiam vários relatos. Mas só que Lucas parece preocupado. Lucas como médico, Lucas como alguém que era dado à ciência, ele fica preocupado porque ele percebe que há alguns relatos que se calhar não parecem muito consistentes, não parecem muito confiáveis. E então ele faz um trabalho que ele, como acabamos de ler aqui no começo do capítulo 1, ele diz aquilo que me pareceu bem igualmente depois de acurada investigação. Lucas era um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ele foi a Jerusalém com Paulo, conheceu os apóstolos, conheceu a família de Jesus. Ele esteve com todos aqueles que estiveram com Jesus desde o princípio. E ele então, com um método científico, como um médico, acostumado a ouvir as pessoas, acostumado a tentar perceber o que se passa. E lembrem-se, meus irmãos, um médico naquela altura não era fácil como um médico hoje em dia. Mas, pastor, ser um médico hoje em dia não é fácil. Imagina no tempo de Lucas, onde não existiam análises para se fazer. Não, vamos perceber, vamos descobrir aqui o que se passa. Faça ali umas análises no sangue, faça aqui um TAC, pronto, e já vemos o que está a passar. Espera um bocadinho, depois volta e nós vamos ver.
A verdade é que o exame ele era físico e clínico. Não existiam nenhum outro tipo de exame de imagem, não existiam análises ao sangue. Então era preciso conversar e ouvir muito atentamente aquele relato daquelas pessoas que estavam diante dele, para tentar perceber com o histórico de como que isto começou a desenvolver. Olha, eu estou a sentir um bocado mal, estou a sentir aqui uma dor no peito, mas o que é que comeste nestes últimos dias? Fizeste algum esforço? Tem andado a hidratar corretamente? Estivesse muito exposto ao calor? E tinha que fazer perguntas em cima de perguntas, até tentar perceber aquilo que efetivamente havia acontecido para poder tomar a decisão correta. Então este processo, ele o faz, mas não o faz para uma análise clínica agora, de saber exatamente o que se passa com algum doente, mas ele faz por uma razão. Porque ele tem este amigo Teófilo, e Teófilo é um nome grego, portanto alguém que como ele é grego e que não estando em Jerusalém, não percebendo muito da cultura do povo judeu, se calhar ouvia alguns relatos e ficava um bocado confuso, como podemos ver o Evangelho de Mateus, e quem de vós nunca começou a ler Mateus e se sentiu tentado a saltar ali os primeiros versos? Porque Mateus começa com a genealogia de Jesus. E então nós olhamos aquilo e pensamos, mas por que ele começa aqui a dizer fulano, filho de Beltrano, filho de Cicrano, e ele segue? Por quê? Então nós ficamos tentados a saltar isto, porque para nós, que não somos do povo judeu, não parece fazer muito sentido. E a maneira como ele fala, não é? Mesmo as palavras, a escolha, a forma que fala ao coração do povo judeu, porque Mateus era judeu a escrever para judeus. E então Lucas provavelmente percebia Teófilo um bocado confuso, se calhar trocavam algumas cartas e Teófilo talvez tenha pedido a ele, olha Lucas, tu que tens andado aí ao pé, não é, deles, tu que conheces um bocado mais a cultura, que tem andado com Paulo, que é judeu e que tem conhecido a família e os apóstolos de Jesus, escolhidos por ele, homens que estiveram com ele desde o princípio, explica-me lá, porque pronto, ou seja, eu sei mais ou menos o que se passou, mas pronto, eu queria perceber melhor. E então Lucas, ele escreve e ele diz exatamente isto, que após a acurada investigação de tudo desde a sua origem, eu escolhi dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem por uma razão. E assim ele termina esta introdução no verso 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. A palavra de Deus é a verdade. Se existe alguma confusão, se existe alguma coisa que diga o contrário da palavra de Deus, eu tenho apenas uma certeza: isto está errado. Porque não existe dúvida, não existe hipótese de que a palavra de Deus esteja errada. Por uma simples razão. Porque ela é a palavra do próprio Deus. E, portanto, ela é um relato fiel. E em nossa igreja nós estudamos a Bíblia. Os irmãos sabem disto. Nós temos neste momento, inclusive, até alguns vídeos da nossa escola bíblica dominical, onde falamos sobre a Bíblia, disponíveis no YouTube. Aqueles que tiverem curiosidade podem lá ter. Onde falamos exatamente sobre a fiabilidade das Escrituras. Há pessoas que dizem, mas pastor, se calhar, como é que eu posso confiar na Bíblia? Este texto não foi alterado. Este texto não foi modificado na Idade Média. Este texto não foi para latim e depois do latim manipulado e então só agora traduzido. E agora o que nós não temos como saber exatamente o que Lucas escreveu. Deixa eu lhe dizer, isto não é verdade. Nós temos cópias dos originais do 1º e 2º século, escritos em grego, o suficiente para saber e confiar exatamente naquilo que nos está escrito.
De tal maneira que podemos saber que estas palavras que acabamos de ler são as palavras escritas pelo médico Lucas, companheiro de viagens do apóstolo Paulo, escrita a Teófilo, um homem que o seu texto não foi qualquer texto. Porque este texto era um texto e que como que nós sabemos que então, mas pastor, como é que eu posso saber que este evangelho é fiel? É fácil e muito simples. A igreja e aqueles que andaram com Jesus, eles, ao lerem este texto, acharam que este texto era tão fiel, era tão necessário para as gerações seguintes, que eles decidiram fazer cópias. E meus irmãos, se alguém tem dúvidas, deixa eu lhes dizer, a Bíblia, o Novo Testamento e também o Antigo, é o livro do mundo com o maior número de cópias. Mesmo ainda, novamente, do 1º e 2º século. De tal forma que nós podemos saber por este meio, e esta é uma das maneiras que os historiadores e os pais da igreja percebiam quando que uma carta era fiável ou não. É que quando se descobre uma ou duas cópias de uma carta, normalmente a percepção que se tem é, se calhar, aqueles que leram aquilo e não acharam que, ok, era uma carta, é válida, alguém que enviou, mas não vale a pena copiar. Não era como hoje em dia, não é? Que é muito fácil copiar, que é muito fácil quando recebemos uma mensagem, não é? Se calhar no WhatsApp, no SMS ou um e-mail, simplesmente encaminhamos. É fácil, carregamos ali em um botão. E nem assim encaminhamos qualquer coisa, não é? Se temos dúvidas, se não gostamos, nós não encaminhamos. Encaminhamos aquilo que nós acreditamos que é relevante, que é engraçado, que seja para uma risada. Então nós encaminhamos. Da mesma maneira, naquela altura, não era barato, não era um processo fácil fazer cópias. Por isso é que nós podemos saber que este livro de Lucas, assim como Mateus, Marcos e João, são fiáveis. Porque a igreja primitiva, feita daqueles que andaram com Jesus, ao lerem estes textos, disseram, é verdade. São testemunhos fiéis. Foi exatamente assim que se passou. E como que eu sei? Eu estava lá. Então podemos copiar e podemos ter como cópias para que as próximas gerações saibam e creiam e tenham um testemunho fiel de tudo o que se passou. E então nos aproximamos do Natal. E por que é necessário falarmos nestes termos? Porque a realidade é que muitas vezes a Bíblia hoje em dia é questionada. Muitas pessoas olham para a Bíblia como um livro, se calhar um conto da carochinha. Algo bonito, ou como talvez leiam Camões, ou como leiam Saramago. É uma história bonita, uma história inspiradora, mas que não é necessariamente verdade. A verdade é que não é verdade, mas que é bonito, é inspirador. Mas não é isto. Não é isto que a Bíblia diz acerca de si mesma. Ela é a verdade. Foi assim que se passou. Foi assim que aconteceu. E então, quando lemos Lucas capítulo 2, do verso 8 a 20, um verso que normalmente não é um verso dos mais usados quando se vai falar de Natal, mas que esta manhã eu gostaria de brevemente que refletíssemos aqui na relevância para nós. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. O que estão à espera? O que esperam? Os anjos, ao anunciarem, dizem: trazemos boas novas, boas notícias. E aqui, não há muito tempo, falamos sobre isto, ainda quando estudávamos ali o capítulo 9, o capítulo 10, quando falamos exatamente sobre o sentido de boas notícias. Talvez, se lhe dissesse, e ainda usei este exemplo, se hoje falasse com o vosso médico de família e o vosso médico de família lhe ligasse, neste momento, ia ficar um bocado apreensivo, não é? Domingo, pela manhã, a receber uma ligação do médico, o que é que se passa? E até se calhar levantar do culto e depois até dizer: olha, pastor, desculpe, mas meu médico de família ligou, fiquei preocupado, fui ver o que é que se passava. E então o médico de família lhe diz: olá, muito bom dia, sim, eu liguei só para lhe dizer que estás bem. Se calhar até ia ralhar com o médico de família, dizer assim: epá, desculpe lá, mas eu agora aqui quase que infartei. Porquê? Claro, estou a sentir-me bem, não tenho nada. De repente, meu médico de família liga-me, alguma coisa está mal, não é? Alguma coisa é urgente, alguma coisa se passa, epá, e eu quase que infartei. Agora ligas-me num domingo pela manhã para me dizer que estou bem. Tenha lá mais atenção. Ainda ralhavas se calhar com o teu médico. E o médico respondia: mas isto é uma boa notícia, não é uma boa notícia? Eu queria alegrar o teu domingo com esta boa notícia. Agora, imagine que esteja à espera do resultado de uma análise e esteja ansioso a pensar: será que amanhã, pronto, hoje é domingo, obviamente não vai ligar, mas será que amanhã o meu médico de família me vai ligar? Será que já com o resultado da análise, será que estas análises vão dar, pronto, não aquele resultado possível, mal, mas um resultado bom? E então o telefone toca no domingo de manhã e o médico diz: olha, eu já tenho aqui a análise, eu não podia deixar esperar e eu quero lhe dar esta boa notícia. Aquilo que nós estávamos a pensar que podia ser mal, não é nada, e estás bem, estás saudável, a continuar o tratamento, vai ficar tudo bem. Que grande notícia! Ias dizer: obrigado por ter ligado no domingo de manhã. Obrigado por ter se importado. Obrigado por ter deixado se calhar o teu descanso e ter ligado e ter se dado ao trabalho de ligar para mim, porque eu estava aqui ansioso à espera, quem sabe, da manhã. Percebem como a mesma notícia, o mesmo telefonema podem ter sentidos completamente diferentes, e a diferença está na expectativa, está naquele que espera. Percebem que uma boa notícia, ela só é uma boa notícia diante da possibilidade ou diante da realidade do mal. Se eu disser: olha, deixa-me dizer uma coisa, a guerra entre Portugal e Espanha acabou. E eu dizer: pastor, o pastor está um bocadinho atrasado, não é? Já faz alguns séculos que acabou. Agora, se eu disser: olha, meus irmãos, eu tenho aqui uma notícia, acabou de aparecer que a guerra da Rússia com a Ucrânia acabou. Os irmãos vão dizer: ah, pastor, que notícia boa. Que notícia boa. Foi assinado um acordo de paz com Israel e os países ali ao redor, e então a guerra também acabou-se. Ah, pastor, que maravilha, que notícia boa. A guerra entre Portimão e Lagoa acabou-se. Eu dizer: mas que guerra, pastor? Pastor, se calhar está um bocadinho já com a cabeça afetada. Os meus vizinhos estavam em guerra um com o outro e a guerra acabou.
Iam dizer, olha, boa notícia para o pastor, não é? Que se calhar ficava um bocado confuso o ambiente. Mas a mim não me diz nada. Por isto a pergunta, do que é que andas à espera? Porque se andas à espera de uma boa vida, deixe-me lhe dizer, Jesus não lhe tem uma boa vida a oferecer. Pelo contrário, ele vai dizer aos seus discípulos, aquele que quer vir após mim, tome a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Isto não é uma vida boa. Não é. Aquele que espera riqueza, o que o Senhor vai dizer é que Ele tem para ti sim. Ele tem tudo o que precisas. Assim como Ele alimenta os pássaros, que não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. E se calhar quando nós vemos este texto nós pensamos, que maravilha, não é? Ser como os pássaros. Então lhe peço que faça um exercício, vá ali à Praia da Rocha com um bocadinho de pão, vá ali ao pé ali das gaivotas, ou seja do que for, qualquer outro pássaro, e tente, e jogue este pão assim para o chão para ver a guerra que não é, para ver qual é que vai apanhar, e um bate no outro e arranca se calhar até de dentro da boca do outro um pedaço da comida. Mas eles estão alimentados, eles estão vivos, o Senhor aqui lhes dá de comer. Sim, mas eles têm o que precisam. Nenhum deles, como o próprio Jesus vai dizer, nenhum deles ajunta em celeiro. Nenhum deles tem uma despensa em casa que pode dizer, bom, hoje é domingo, não é? Então vou para a igreja, vou para o culto, depois chego em casa, está lá a comida já. Nem que tenha que fazer a comida, pronto, mas a comida está lá, não preciso ir ao mercado, ou então posso simplesmente passar ao mercado, não é? E apanhar qualquer coisa pronta. Maravilha, tranquilo, não preciso trabalhar no domingo, eu não começo o dia sem nada e preciso então trabalhar para conseguir ganhar qualquer coisa para conseguir comer. Eu já guardei em celeiro, pode ser em dinheiro, pode ser o vosso cartão, como acabei de dizer, então vai ali ao mercado, vai aqui ao mini preço, ao Pingo Doce, seja onde for, e compras a comida, porque guardas, o pássaro não faz. Portanto, a promessa de Jesus não é que vai ter uma despensa cheia, ou um cartão, ou uma conta no banco com muito dinheiro. A promessa de Jesus é que não vais passar fome. Não é que não vai ter fome eventualmente, mas não vai passar fome. Portanto, se o que esperas de Jesus é riqueza, vieste ao sítio errado. Se esperas de Jesus saúde, também vieste ao sítio errado. Porque quando perguntam a Jesus sobre o menino que nasceu cego, a dizer, Senhor, quem é que pecou? E tentavam apanhar Jesus por uma outra razão, que era se o pecado era do menino, se já havia pecado nele, ou se o pecado havia sido dos pais e a culpa, portanto, da cegueira do filho era dos pais. A questão aqui era outra, mas a questão central é, quando Jesus responde, ele disse, não é nem por uma razão nem por outra, mas por conta do vosso pecado. É por conta da queda. A queda corrompeu o mundo em que vivemos. Portanto, é por isso que depois vamos ver a palavra de Deus a dizer, e Jesus vai dizer, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci este mundo. Portanto, se o que espera é uma vida sem doenças, de vitória em vitória, deixa-lhe dizer, estás no sítio errado. Agora, se reconheces, ao ler a palavra de Deus, que és um pecador. E recentemente vi um exercício muito simples. E pessoas a serem confrontadas, não é? Um pregador destes que faz um trabalho na rua, a parar algumas pessoas na rua e a começar a conversar, a dizer assim, sabias que és um pecador? E a pessoa dizia, eu não. Não és pecador? Não, eu não, claro que não, eu sou uma pessoa boa. Então diga-me uma coisa. Alguma vez na vida já mentiste? Alguma vez?
E a verdade é que se eu pedisse, fizesse este exercício conosco aqui esta manhã, certamente nenhum de nós, e eu dissesse, levanta a mão quem nunca mentiu, mas nunca na vida mentiu, nunca contou uma mentirinha, que seja para a mãe quando era pequenino, não é? E nós sabemos como é que as crianças são. Então, já escovaste os dentes? Escova os dentes e vai dormir. Já escovaste os dentes? Já escovei. Quem é que nunca mentiu? E então a pergunta a seguir era, e como se chama alguém que mente? Como se chama alguém que mente? Mentiroso. Então são todos mentirosos. Podemos combinar assim, que somos todos mentirosos. É desconfortável por um lado, não é? É desconfortável. Quem é que nunca roubou? Ei, pastor, aí não. Mentir até ok, eu tenho um limite moral. Nunca levaste da escola, aquele lápis do vosso colega por engano. Foi por engano. Por engano é a mentira que dizemos para o pai e para a mãe, não é? Que nós gostamos daquele lápis, o colega emprestou e depois nós olhamos para o lápis e gostamos e metemos no nosso estojo e levamos para casa. Ou se calhar estávamos com fome, crianças novamente, não é? Estávamos com o pai a andar ali numa feira ou no mercado e uma fruta e de repente apanhamos uma fruta e quando o pai vê já está a fruta trincada e o pai fica desesperado. Onde é que apanhaste isto, meu filho? Eu tenho que voltar e tenho que pagar. Nunca apanhaste nada que não era teu. E novamente, se eu fizesse aqui um exercício a dizer, levanta a mão quem nunca apanhou nada que é teu. Ia dizer, tem os que estão a dizer a verdade e vão dizer, é verdade, eu já o fiz. Tem os que têm problema de memória. Se calhar os cabelos brancos já estão a afetar a idade. Pronto, já não lembram muito bem. Mas a realidade é que provavelmente também todos nós. E como que se chama aquele que apanha aquilo que não é seu? Ladrão. E a realidade então é que poderíamos concluir esta manhã que somos todos ladrões, não é? Somos todos uns mentirosos, ladrões, miseráveis. Mas deixa eu lhe dizer o que a Bíblia fala sobre isto. É que vocês são ladrões mentirosos e não valem mesmo nada. Há alguns que querem dizer, não, mas a Bíblia vai dizer que vocês são... Não, a Bíblia concorda com tudo isto. Que somos pecadores miseráveis. E que precisamos de alguém que nos venha resgatar. Só quando percebemos isto é que conseguimos perceber a dimensão daquilo que os anjos vêm anunciar. Quando percebemos e estamos à espera, Senhor, livra-me de mim. Se calhar hoje a nossa tentação não seja a mentira, a nossa tentação hoje não seja roubar, mas se calhar são aqueles sentimentos maus que nós temos, aquele desconforto, a insegurança, o sentimento de estarmos deslocados. Temos em nosso meio muitos irmãos que são imigrantes, muitos irmãos que mesmo não sendo imigrantes não são de Portimão e mudaram, vivem agora em Portimão, mas não são originalmente aqui, suas famílias vivem fora. Temos irmãos que sendo de Portimão vivem fora e vêm a esta altura para estar com a família e sentem-se se calhar deslocados onde estão. Se calhar já te sintas deslocado no teu trabalho. Tenha escolhido uma profissão, tenha escolhido algo para fazer, um trabalho, e no começo estavas feliz, estavas satisfeito, sentia o sentido de propósito cumprido, mas hoje no teu coração ainda te sintas deslocado, fora do teu lugar. Não é isto, não é este lugar, o que é que se passa? E deite à noite na tua cama e fale com o Senhor, Senhor, ajuda-me, eu não sei o que fazer. O que faço agora? Talvez sejam as relações na tua casa, com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, com o teu irmão. E talvez esteja a orar ao Senhor, a dizer, Senhor, ajuda-me. É só neste contexto que podemos ouvir o anúncio destes anjos e, de facto, perceber a profundidade da boa nova de que o teu Salvador vive. A promessa que Deus havia feito, e como lemos esta manhã enquanto cantávamos,
Deus havia feito aos antigos de que Ele enviaria um Messias, aquele que viria nos salvar de nós mesmos, nos salvar da nossa maldade, nos salvar do nosso pecado, nos salvar das nossas inclinações, nos salvar, nos livrar. Ele cumpriu a sua promessa. E então precisas fazer uma escolha. Crês ou não crês? Por isso comecei pela Bíblia. Por isso comecei pela veracidade, a fiabilidade das Escrituras. Já sabem que é fiável. Já sabem que é a palavra de Deus, que podem acreditar. Já sabem que foi mesmo escrito por Lucas, este texto mesmo que estamos a ler e que lemos esta manhã. Já sabem que é isto que os antigos do primeiro século testemunhavam que aconteceu. E então, crês ou não crês que o teu Salvador vive? Porque se crês, o desafio que o Natal nos traz, muito mais do que apenas um tempo de alegria, muito mais do que apenas um tempo de festa, também deve ser um tempo que nos leva à reflexão. A reflexão de que já não podemos viver como vivíamos. Deixe-lhe dizer isto esta manhã. O Natal vem lhe dizer: o teu Salvador vive. Há esperança para ti. Já não precisas viver como vivias. Já não precisas viver como vives. Já não precisas viver como queres viver. Já não precisas viver para si, para os teus desejos, para as tuas inclinações. Agora podes ser livre para viver de maneira que agrade a Deus. Livre. Não levados pelas suas inclinações, desejos pecaminosos, mas levados pela vontade de Deus expressa em sua palavra. Que possamos lembrar no Natal aquilo que os anjos anunciaram. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E deixo-vos recordar aqui uma coisa interessante deste texto. Que quando lhes aparece o anjo, e há pessoas que estão à espera, se calhar, e a última espera, se calhar seja a espera religiosa, porque há muitos que estão à espera de uma experiência. Ok, pastor, eu ouvi o pastor e eu concordo com o pastor, mas eu não senti nada no meu coração, não é? E eu costumo fazer algumas piadas com isto, os irmãos da igreja sabem. Irmão, minha irmã, sentir qualquer coisa no coração, procure o médico amanhã. Se sentir muito forte, procure hoje, vá à urgência. Não, mas eu não senti nada no estômago. Já são 11h30, se tivesse tomado um pequeno almoço reforçado, 11h30 ainda não sentia nada no estômago. Normalmente o nosso culto vai até meio-dia, meio-dia e 15, pronto, até sei que os irmãos às vezes começam a sentir qualquer coisa, chama-se fome. Mas nós procuramos experiências, não é? Nós procuramos, mas pastor, eu leio, mas não sinto nada, eu não vejo nada, eu não ouço nada. Também se não ouves, também procura meter um daqueles aparelhinhos. Hoje a tecnologia já ajuda a ouvir melhor. Se não vês nada, use óculos. Porque nós às vezes procuramos experiências metafísicas. Agora ouçam um relato daquilo que aconteceu. Estes homens, pastores, estavam no campo e de repente lhes apareceu um anjo.
E o que aconteceu? E eu ouço às vezes pessoas a dizerem, e eu ouço essas histórias, e eu tenho o direito bíblico de dizer que não levo muita fé nestas pessoas que dizem que viram qualquer coisa. Por quê? Porque o relato bíblico de todos aqueles que viram qualquer coisa é que ficaram aterrorizados. A descrição bíblica de anjos são seres terríveis. Não são seres branquinhos com asinhas branquinhas de caracóizinhos, não é? Como normalmente vemos pinturas. Ai, o anjinho, coisa mais fofinha. Em geral tem várias cabeças, várias asas, várias patas e espadas e cabeça de um animal e não sei o quê. E é um bocado assustador se víssemos isto dentro do quarto, não é? Tanto que estes homens, ao verem um anjo, a palavra vai dizer que eles ficam aterrorizados, como um. E acontece uma coisa interessante, porque ele diz que depois segue-se a este uma milícia de anjos. E ele vai dizer que é uma multidão da milícia celestial. E ele vai dizer no original, e falamos sobre isto na altura, que eram milhares de milhares e milhões de milhões. Agora, se um já é aterrorizante, imagina ver milhões de milhões, seres como este, a voar ao teu redor e a cantarem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. É paz na terra. Eu é que não vou fazer guerra. Esta é aquela hora que cai de joelho e diz: "Oh Senhor, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. O pastor havia dito que eu era um ladrão, eu roubei mesmo aquela fruta quando tinha lá 2 anos de idade. Eu não devia ter feito isto." E vai dizer exatamente isto, que são da milícia celestial. São anjos de guerra. E não é uma dezena, não são 50, são milhares de milhares e milhões de milhões. São estes que anunciam paz. Percebem? Como é que se faz paz? Faz paz quem tem mais arma, não é? É simples. Arruma lá, e nós sabemos esta fórmula, não é? Na escola isto funciona muito bem. Sempre tem aquele miúdo que é um bocado maior que os outros que faz confusão. Eu sempre fui o maior na minha classe. Eu não era o que fazia confusão. Portanto, normalmente o que fazia confusão era menor do que eu, porque eu era o maior. E toda vez que alguém me vinha pedir ajuda, dizer: "Olha, ele está a fazer isto comigo", eu ajudava. Sabem qual era o resultado? Aquilo parava, porque é claro, arrumava confusão com quem era menor do que ele. Quando via alguém maior, dizia: "Não, perceba, não foi bem isto, estava só a brincar com ele, ele não percebeu a brincadeira." E eu que dizia, uma coisa que meus pais ensinaram é que se ele não percebeu a brincadeira, então se calhar não era brincadeira, não é? Se o outro não está a rir, é porque se calhar não é brincadeira. Faz paz quem é mais poderoso. E o Senhor é poderoso como nenhum outro. E são estes anjos que anunciam a chegada do Rei. É o exército celestial, pronto para batalhar. Mas eles não batalham, porque aquele que nasceu, ele é mais poderoso do que todo o exército celestial, sozinho. Porque em seu sangue há poder para perdão de pecados. Que o Natal nos lembra cada um de vós, e que possas, como estes pastores, e o texto vai dizer que então eles vêm a Jesus, e depois o que saem a fazer? Saem a contar e a dizer o que lhes aconteceu. Muitas pessoas querem: "Pastor, eu não conheço muito a Bíblia. Pastor, eu não sei muito bem explicar." Diga o que Deus fez por si. Diga o que Ele fez na tua vida. Deus não quer nada além disto. Que testemunhes daquilo que Ele fez. Testemunhes do que viste. Não precisa inventar. Não precisa florear. Não precisa criar. Mas que neste Natal sejas lembrado de que Jesus está vivo
e reina. E está sentado à direita de Deus, o Pai, nos céus, de onde governa todo o universo. E Ele está pronto para lhe trazer paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo. Porque agora, livres em Cristo, podem já não mais viver como viviam, como vivem ou como querem viver. Porque podem ser verdadeiramente livres. Que este Natal possa ser marcado na tua vida por esta mudança. Talvez uma mudança como nunca viveste. Talvez já frequentes a igreja, talvez já conheças a Jesus. Mas que este Natal possa ser marcado por uma mudança como nunca experimentaste na tua vida. E que possas ser uma testemunha fiel do Senhor. E que possas anunciar neste Natal o verdadeiro sentido do Natal. E que possas anunciar a verdadeira boa nova. E que possas experimentar da transformação que há em Cristo Jesus. Eu quero convidar neste momento o coro mais uma vez para cantarmos. Enquanto refletimos no texto que estudamos esta manhã, que possamos ouvir esta canção. E se pudermos cantar Pequena Vila de Belém. Que de facto o Senhor possa falar aos vossos corações. E apenas ainda antes de nós terminarmos, uma última vez, adoraremos ao Senhor,
Neste momento, adoraremos a dedicar tudo o que temos e somos ao Senhor por meio da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Este momento não é um momento em que nós devolvemos nada ao Senhor. Não é um momento em que nós damos nada ao Senhor. Pelo contrário, este é um momento em que nós reconhecemos que tudo o que temos e somos pertence a Ele. Então, de forma simbólica, depositamos uma oferta para que seja a manutenção da sua casa e da sua obra, mas que a realidade é que o que devemos saber e o que devemos fazer é depositar tudo o que somos no altar do Senhor, para que Ele use todos os dons, talentos, habilidade, o nosso tempo para o seu reino e para a expansão e para que mais pessoas venham a conhecer e ouvir as boas novas. Assim como aqueles pastores que deixaram as suas ovelhas no campo para ir ver Jesus, mas que não voltaram, que antes foram anunciar às pessoas aquilo que tinham visto e aquilo que Deus havia falado, que possamos também dedicar toda a nossa vida ao Senhor. Enquanto cantamos Alta Noite.
e que de facto possam sair hoje daqui a lembrar, não é, deste dia, desta manhã, e que esta mensagem fique em vossos corações, não apenas no dia de hoje, não apenas esta semana. Então que esta mensagem continue em vossos corações e que possam na noite de Natal, na noite consoada, durante o dia 25, com as suas famílias, celebrar o verdadeiro sentido do Natal, para que possam passar aos vossos amigos, colegas, não é, esta singela gravação, esta singela celebração que é feita com muito amor, muito carinho, com muito esforço, não é? Para abençoar estas famílias e termos algo que seja nosso. Às vezes, na noite de Natal, nós gostamos em casa de ouvir música, e quantas vezes nós ouvimos as músicas em inglês ou músicas, pronto, que sentimos que não é bem aquilo, não é? Que possamos então este Natal ter estas músicas e possamos celebrar com algo que é nosso, que de facto fala ao nosso coração de maneira mais próxima, e possamos celebrar a Jesus. Amém? E que o Senhor continue a fazer a obra na vida de cada um de vós e por meio de cada um de vós. E que esta manhã possam sair daqui, sim, e eu havia dito, não é, que muitas vezes nós procuramos ter aquela sensaçãozinha, não é, na barriga. Pronto, esta manhã vamos ter uma sensaçãozinha na boca, na barriga, porque as irmãs prepararam aqui algumas coisas para que possamos ter neste tempo, antes de ir embora para casa, antes de voltar, possamos ter um tempo de comunhão como família do Senhor, como igreja do Senhor, e possamos nos alegrar um bocadinho mais. Então convido a todos a ficarem um pouco para que possamos partilhar também da mesa antes de irem. E antes apenas de terminarmos este culto, que cada um possa se colocar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falou aos vossos corações esta manhã. Eu não sei como, foi de maneira individual, pessoal, o Espírito Santo falou no seu coração, mas eu tenho certeza que foi especial. E portanto que se possa colocar neste momento na presença do Senhor, e estes próximos minutos, 2 minutos, possa de facto estar apenas a ti e ao Senhor, na presença dele, antes de terminar este culto e de voltarmos, não é, para o nosso dia a dia e toda a correria da vida cotidiana. Que o Senhor os abençoe e guarde esta manhã, este dia e no restante desta semana, durante este tempo de Natal, e as vossas famílias. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo, o Filho, e o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.